A cada momento da vida que ela não resultar de madura reflexão, ela terá sido desperdiçada, mal vivida, jogada no lixo. Alguns chamam isso de intelectualismo. Esqueçam a nomenclatura. A ideia é mais simples. A vida boa depende de um pensamento bom. Aliás, a própria definição de sabedoria é mais ou menos essa: pensar bem a vida e viver de acordo com o próprio pensamento. A nossa meta aqui fica na primeira metade, porque a segunda metade, aí eu não sei como é que você vai se virar. Nossa meta é permitir pensar melhor a vida. E a primeira ideia não poderia ser outra. A vida que não foi bem pensada não poderá ser bem vivida. O grande artista que inaugura essa maneira de pensar é Sócrates. A vantagem é que ele também inaugura a filosofia ocidental. É o nosso maior patrono. Nada mais natural do que começar por ele. Sócrates devia ser uma figura curiosíssima. Uma vida que não deixou nenhum traço escrito, alguém que perambulava pelas ruas de Atenas, cidade onde passou praticamente toda a sua vida. A história de Sócrates é inseparável da vida na sua cidade. O pensamento de Sócrates era um pensamento sobre o homem, sobre a vida do homem, mas a vida do homem que vive na cidade. Portanto, Sócrates pensava sobre o homem e a vida do seu tempo. Essa ligação da filosofia de Sócrates com Atenas pode ser estendida para uma outra ligação mais ambiciosa da filosofia com a vida na polis, da filosofia com tudo aquilo que importa para a polis, da filosofia, portanto, com tudo que é político. Muito bem. Sócrates então garante: você viverá tanto melhor, quanto melhor pensar, discernir sobre a própria existência, sobre a própria vida. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Você poderia levantar a mão e dizer: professor, eu, gozado, penso para viver o tempo inteiro. Eu tenho a impressão que você tem razão. Eu também. A gente acorda, já percebe que acordou atrasado, aí a gente vai no banheiro, vê que acabou a pasta de dente, né? Aí vai com sabonete mesmo, depois a gente vê o que a gente vai comer. E aí, claro, as coisas vão passando pela nossa cabeça: o que será que tem na geladeira, o que vai lavar, aí você vai: que roupa eu vou pôr agora, depende um pouco do tempo, e você calcula a indumentária em função do tempo, sai de casa nos tempos que isso era possível, e aí você vê a melhor condição para chegar no seu trabalho, e assim vai. Ao longo do dia, você não parou de pensar sobre a vida nem um segundo. Razão pela qual você talvez pudesse dizer: tô bem na fita com Sócrates. Ele mandava pensar para viver, e eu penso para viver o tempo inteiro. Verdade, você tem razão, mas aqui para nós, muito cá entre nós, a verdade é que eu acho que não era bem disso que ele estava falando. Até porque, vamos combinar, esses pensamentos aí que você mencionou, todo mundo tem para viver. E, claro, muito pouca gente merece o título de sábio. E muito pouca gente vive bem por conta daquilo que pensa. Então eu acho que o pensamento que os filósofos estão falando não é o mesmo que você acabou de exemplificar. Aí você olha e diz: mas caramba, se não é isso, o que é então? Eu vou partir de um exemplo. Partindo de um exemplo, a gente, quem sabe, começa a se entender melhor. Vamos imaginar que você traga para mim um problema muito concreto, muito prático. E qual é o problema? Você está decepcionado com um amigo seu. Amigo, velho. Amigo, parça, chapa, amigo. Olha,
fundamental junto, antigo primário e ginásio, ensino médio junto, antigo colegial, cursinho junto, vestibular não foi para a mesma escola, mas não tem importância, os dois passaram onde queriam, continuaram parça, e aí esse mesmo cara acabou numa aula te denunciando, porque você foi fazer uma graça com o professor de geografia, né? Eu estudei com os jesuítas ali no São Luís e tive um grande mestre de geografia, Fauzi Saad, que usava uma caneta escrita fina verde. E ele tinha um carinho com aquela caneta absurdo. Então, eu me aproveitei de um momento em que apagaram a luz para apresentar lá uns slides e eu surrupiei a caneta dele, só para dar uma graça na coisa. Eu não ia ficar com a caneta. Eu não tinha ânimos furtandi, como diria o pessoal do direito. Eu tinha ânimos esculachandi, ânimos zoandi. E aí fiquei com a caneta. Não é que eu achava que meus colegas iam me apoiar e meu amigo, então, mais que todo mundo, e ele foi o primeiro a me denunciar. E fiquei com aquilo. Eu tenho que interromper essa amizade. E aí ficava pensando, se eu interromper a amizade, eu vou sofrer. Se eu não interromper a amizade, eu vou me sentir traído e vou sofrer também. É um problema muito concreto. Provavelmente, se Sócrates estivesse no meu lugar, ele perguntaria a você: você insiste que este era mesmo seu amigo? E aí então Sócrates diz, se você tem tanta certeza sobre esta amizade, sobre esta relação, a natureza dela, então é sinal que você sabe muito bem o que é a amizade. Aí você olha, acha esquisita a observação e diz, sim, claro, eu já falei, a gente ia para a escola, voltava da escola, fazia tudo junto, etc. Tal. E aí então Sócrates começa a perguntar, todo mundo que fez todo o curso com você era seu amigo? Não. Todo mundo que mora perto de sua casa é seu amigo? Não. Todo mundo que passa cola para você é seu amigo? Não, necessariamente. Todo mundo que já namorou com outra pessoa que é a mesma que você namorou é seu amigo? Não necessariamente. Mas então eu não entendi. O que é que exatamente configura a amizade para você? Aí você olha e diz, esse cara é um mala, né? Porque... assim, eu vim aqui para me desabafar, eu estou com um problema, e esse cara me vem com um problema que é de ordem conceitual, e eu sei lá o que é amizade. Aí Sócrates dirá, mas se você não sabe o que é amizade, não pode garantir que este cidadão era mesmo seu amigo. E você olha e diz, e no final das contas, que diferença faz? Uai, se ele é seu amigo garantidamente, asseguradamente, você pode esperar dele coisas que se ele não for seu amigo, não poderia esperar. Por isso, a questão da amizade é importante para resolver essa parada concreta que você está me propondo como um problema. Nossa... você olha para o cara e diz, não é que esse cara um pouco de razão ele tem? Será mesmo que esse que foi o meu parça de toda a vida era mesmo o meu amigo? O que será que a amizade é, propriamente? Na verdade, Sócrates entendia que se você não souber o que é a amizade, não pode enxergar a amizade no mundo em nenhuma relação. Não com certeza, não garantidamente. Por quê? Porque a ideia de amizade, aquilo que toda relação tem que ter para ser amizade, essa ideia de amizade contamina, respinga nas relações diferentes que são de amizade. Então, em cada relação de amizade no mundo, entre João e Pedro, entre Maria e Helena, entre não sei o quê, contém o quê? A ideia de amizade que é, digamos, comum a todos. Aí você, desesperado, se dá conta de que, não sabendo o que é amizade, não pode saber se o seu parça era mesmo seu amigo. Então você chega para Sócrates e diz, malandro, vamos acabar com a brincadeira? Diz logo o que é amizade, e aí eu vejo se era meu amigo ou não. E para sua surpresa, Sócrates não dirá. Não dirá. Não brinca, não dirá. Tem um diálogo de Platão
que retrata exatamente essa preocupação, chama Lísias, e é um diálogo entre Sócrates e Lísias. A questão era sobre a eventual amizade dos pais, mas não importa, eu mudei um pouco, mas o problema continua o mesmo. E aí você pergunta, você está me zoando? Quer dizer que esse cara pergunta para o outro o que é amizade, diz que não pode ter certeza se não souber o que é amizade, e ele não diz o que é amizade no final? Não diz. E aí você diz, velho, esse cara é um chato de galocha. Não, talvez, mas ele te propôs uma inquietação, e essa inquietação é certamente o primeiro passo a ser dado em busca de alguma sabedoria e de alguma vida boa que decorra desta sabedoria. Isto é, uma certa insatisfação com o senso comum. Uma certa insatisfação com aquilo que todo mundo acha que é. Um certo descontentamento pela insuficiência das crenças compartilhadas. E isso já é um belo degrau percorrido para ir atrás da sabedoria. Aqui na Casa do Saber temos a missão de valorizar o conhecimento produzido pela humanidade e levar esse conhecimento de forma acessível ao maior número de pessoas possível. Se você ama aprender, junte-se a nós e torne-se um membro. Você terá acesso a mais de 200 cursos da casa e aprenderá com as mentes mais brilhantes do país. Para se tornar membro, é só acessar o link da descrição desse vídeo e fazer sua assinatura. É muito rápido e você poderá começar os cursos agora mesmo. Para cada novo membro, disponibilizamos uma assinatura gratuita para um professor da rede pública. Essa foi a forma que encontramos de contribuir para a educação do país e com nossos professores. Como queremos que todos possam acessar esse conhecimento, caso você não tenha os recursos necessários para se tornar assinante, escreva para o e-mail suporte@casadosaber.com.br e conte a sua situação. A gente se compromete a analisar o seu caso para uma bolsa parcial.